Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre os leucócitos fecais. Então a gente vai ver como é que é essa análise dos leucócitos fecais. Bastante de vocês ficaram na dúvida em essa relação, se tinha a ver realmente com esse sangue oculto, né? Essa análise de sangue oculto. Então na próxima aula a gente vai estar vendo sobre o sangue oculto. Né? A gente sabe que os leucócitos vão estar presentes na nossa corrente sanguínea e, logicamente, né, os dois vão estar ali, dois exames que vão estar andando juntos. Se há presença, né, de sangue, com certeza há presença de leucócitos. Porém, o exame de leucócitos fecais ele vai ser um pouco mais objetivo, tá, em relação à análise do leucócito que a gente vai estar encontrando naquele local. Então, geralmente aí vai ser por algum problema inflamatório, alguma ferida, alguma mucosa que esse paciente vai estar enfrentando, né? Que o nosso organismo vai tentar combater. Então, se há presença de leucócitos nessas fezes, tem algum problema intestinal que pode estar associado aí a algumas bactérias, alguns vírus que podem estar presentes aí nesse, né, paciente, nesse intestino, às vezes nessa ferida, e que vai, né, o nosso organismo está tentando combater, né, e por isso ele manda leucócitos específicos para estar atuando, para estar, né, fazendo com que aquele agente infeccioso naquela ferida, né, possa ser eliminado e o material, o tecido, né, intestinal possa ser restaurado. Então essa é a função dos leucócitos. Porém, se está presente nas fezes, significa por algum processo infeccioso ou inflamatório. Então, como a gente viu nas outras aulas, o exame microscópio das fezes, a gente analisou aí os trofozoitos, cisto ou cistos de protozoários e eumintos, né, que a gente viu aí, né, todas essas aulas, o que a gente conseguiu analisar isso em fezes. A gente consegue também analisar as hemácias presentes nessa feze. Elas são raramente analisadas aí no intestino, justamente porque no intestino a gente sabe que a gente vai ter enzimas que vão estar fazendo essa digestão, fazendo todo esse processo digestório e, consequentemente, as hemácias, né, vão ser lisadas por essas enzimas. Mas pode, né, a gente pode acabar encontrando essas hemácias. A gente vai ver um pouco mais sobre isso em relação ao sangue oculto, a gente vai introduzir um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a gente tem que saber, né, que esse exame microscópico a gente consegue analisar isso também nas fezes. E o que a gente quer saber mesmo, né, na aula de hoje é sobre os leucócitos, né, que a gente vai encontrar nessas fezes e a gente consegue analisar isso microscopicamente, tá? Então, os leucócitos a gente vai conseguir, né, encontrar em específico quando a gente encontrar na lâmina um neutrófilo, tá? A gente vai ter um indicativo de inflamação. Então, o paciente está tendo alguma doença inflamatória naquele intestino que os leucócitos estão tentando combater aquela inflamação. Então, nesse caso, né, o paciente aí não vai estar passando por nenhuma infecção parasitária, ele não vai estar passando, né, por nenhum agente infeccioso aí tentando interferir. É apenas uma inflamação desse intestino, né, devido aí pode ser aí por N motivos, né, de doenças. Aí já é um passo, né, para o médico já começar aí uma investigação, né, o que o paciente tem de inflamação. Mas isso já é um indicativo, né, que o paciente não está bem e que o médico deve investigar um pouco mais a fundo. Então, esse processo, tá, de análise desses leucócitos é muito importante. E os eosinófilos, a gente vai conseguir determinar o quê? Que esse paciente pode estar passando por alguma resposta imune. Isso pode estar sendo, tá, por algum parasita, por alguma bactéria, algum vírus, tá, que pode estar interferindo aí nessa ação. Pode às vezes ter começado apenas com uma ferida, algum problema ali do organismo e aquilo acabou sendo acometido aí por algumas bactérias, né, algum processo. Porém, tá, com essa distinção aí do que a gente encontrar desses leucócitos, a gente já consegue saber se esse paciente está com alguma doença, tá, relacionada a esse trato intestinal, ou ele está passando por algum processo que tem algum, né, agente infeccioso aí nesse organismo, tá, parasitando esse indivíduo. Então, lógico, pode ter as duas junções, pode ter as duas junções. Quando tem grande quantidade de leucócitos,
tá, isso nas fezes, a gente vai então determinar que, por exemplo, ele pode estar passando, né, por patologias como colite ulcerativa crônica, disenteria baciliar, abscessos e fisturas da sigmoide reto e ânus, shigellose, salmonelose, eiersinia, diarreia por Escherichia coli. Então, alguns casos a gente viu aí, né, que são doenças por inflamação e algumas que vão ter os agentes infecciosos. Logicamente, gente, isso são algumas doenças clínicas aí mais comumente que acontecem. Existem aí outras doenças que esse indivíduo também pode estar enfrentando. Para o preparo desse procedimento, dessa análise fecal, a gente vai pedir para o paciente o quê? Trazer fezes alternadas, e se caso o paciente já está em tratamento com algum antibiótico, né, tem que ser feita a suspensão para que a gente consiga então analisar. Porém, lembrando que isso, gente, para se retirar o antibiótico, principalmente o antibiótico, isso somente um médico para dizer que o paciente tem que parar com o antibiótico. Você tem que falar, olha, comunica ao médico assim, né, a gente não consegue fazer com o uso do antibiótico, solicita para o médico para ver se dá para fazer essa retirada. Muitas vezes não dá, então termina o tratamento e refaz o exame após o tratamento que o médico indicar, certo? Um dos agentes infecciosos que a gente vai ver aí associados, tá, a esses leucócitos presentes nas fezes é Escherichia coli invasora, salmonella, shigella, eiersinia, amebíase, colite ulcerativa, colite associada a antibiótico, colite pseudomembranosa, doenças inflamatórias intestinais idiopáticas, em algumas infecções bacterianas, infecções virais e, no caso especial aí da giardíase, a gente pode ter dificuldade de detectar a presença desses leucócitos. Então, como vai ser o preparo dessa lâmina? A gente vai pegar a lâmina limpa, vai colocar uma gota de azul de metileno, que é uma forma de corante para a gente conseguir corar os leucócitos. A gente vai colocar isso no centro dessa lâmina. Com o auxílio aí de um palito de madeira, a gente vai pegar uma porção pequena de amostra de sangue e, né, a gente pode dar aquelas várias cutucadinhas em várias partes diferentes dessas fezes, dando preferência em caso da gente já ver uma parte com sangue nessas fezes ou presença de muco, tá? A gente dá preferência para essa região. Pegou essa, né, quantidade ali de fezes, a gente, né, vai passar isso ali homogeneizando com aquela gota de azul de metileno que a gente colocou no centro da lâmina. Vai fazer esse processo e pode colocar a lamínula, já tá pronto isso para observação em microscópio. A gente pode usar aí, tá, um campo de 40 vezes para estar analisando esses leucócitos presentes na lâmina. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter entendido aí agora essa diferença entre a presença dos leucócitos nessas fezes, né? Como é que é realizado esse exame. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Até breve! Para os meus alunos, hoje a palavra-chave é eosinófilo.